De volta aqui com o Gazeta Entrevista, conosco o porta-voz do Governo do Estado, colega jornalista Leonildo Rosas, que vem ao programa hoje para a gente debater aqui uma série de assuntos envolvendo o governo. Boa tarde, Leonildo. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, amigo telespectador. É um prazer muito grande estar aqui nesse terceiro dia do ano, de 2018. E a gente começa aqui conversando. Eu acho que o segredo de tudo é a gente conversar, a gente dialogar e informar. Informar, isso mesmo. E a sua função essencialmente é essa, Leonildo. Agora eu quero começar com esses últimos temas que foram muito explorados na mídia em relação às finanças do governo, mais especificamente sobre pagamento de salários. Vamos começar com a questão da PM, né? Tem muita informação desencontrada e, ao que tudo indica, a coisa vai caminhando para uma solução. Então, como é que está a situação? Rogério, há pessoas que procuram ver a árvore e esquecem da floresta. Esse caso específico. O governo do estado, o governador Tião Viana, foi o governador que mais investiu na Polícia Militar. Para você ter noção, até julho desse ano, a gente vai investir só em reajuste salarial algo em torno de 80 milhões de reais. Agora, essa questão pontual da sexta parte, o governo sempre pagou, nunca se omitiu em pagar. Agora paga dentro da legalidade. Essa é uma decisão do Ministério Público, uma determinação do Ministério Público, com base em um julgado do Tribunal de Justiça, para que o Estado passasse a calcular de outra forma a gratificação chamada sexta parte. Infelizmente, algumas pessoas colocam que a decisão partiu do governo. A verdade é que a decisão foi tomada pelo Ministério Público e o governo, o governador, a secretária de Gestão Administrativa Savana Carvalho, se não cumprirem, eles podem incorrer em improbidade administrativa. Mas mesmo assim, o governador determinou que a Procuradoria-Geral do Estado auxiliassem os comandos das corporações para que, junto ao Ministério Público, encontrem uma solução. Se o Ministério Público mudasse o seu entendimento, dizer que o governo pode continuar pagando, que vai encontrar um caminho, o governo não tem problema nenhum, porque nós sempre pagamos. Em relação a um possível aumento que também foi ventilado, existe esse aumento? Já foi negociado? Bem, o governo do Acre é um dos poucos do Brasil que, além de pagar salário em dia, concedeu reajustes ao conjunto dos seus servidores no ano passado, a maioria. E esses reajustes continuam sendo pagos. Como eu falei anteriormente, somente para a Polícia Militar será concedido reajuste de quase 80 milhões de reais até julho. Agora está se discutindo o comando e os comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro apresentaram uma proposta tipo de equiparação de alguns salários de alguns vencimentos com a Polícia Civil, porque a Polícia Civil também teve o reajuste salarial. Mas esse assunto ele tem que ser debatido primeiro. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, tem que ser cumprida. Primeiro nós temos que ver como é que vai se comportar também a arrecadação e a economia do nosso Estado. Porque a gente também não pode agir de forma completamente, a gente não pode agir de forma irresponsável. Para você ter noção, Rogério, o governo do Estado tem uma folha mensal de mais de 204 milhões de reais. Durante a administração do governador Tião Viana, se você pegar lá de janeiro de 2011 até agora, dezembro de 2017, o reajuste na folha foi de 204%. Que governo do Brasil, que governo dos estados conseguiu fazer isso? Agora nós temos as nossas dificuldades, mas funcionário público, militares, tem sido prioridade e a gente tem procurado honrar. Ainda sobre salários, há também uma reclamação por parte de alguns profissionais da saúde de que não teriam recebido alguns plantões. Isso de fato aconteceu? O governo chegou a se manifestar dizendo que foi um problema na folha de pagamento. O que é que houve? Bem, esse é outro assunto que eu acho que é muito oportuno que a gente esclareça. Plantão não é salário. Não tem um servidor da saúde que não tenha recebido o seu salário de novembro, o seu 13º e o seu salário de dezembro. Agora, chegou no final do ano, deu problema na folha do plantão extra,
a SGA tomou a seguinte decisão: ou eu pago o salário de mais de 40 mil servidores ativos ou inativos, ou eu atraso o salário dos mais de 40 mil servidores ativos e inativos para poder colocar o plantão extra. O que seria pior? O que seria o recomendável? Você pagar mais de 40 mil pessoas dentro do mês trabalhado, com todo o sacrifício, ou você atrasar de todo mundo por conta de em torno de 5 milhões para alguns médicos e alguns enfermeiros. O governo, assim que abrir o sistema, a partir do dia 20 de janeiro, esse dinheiro dos plantões extras estará nas contas dos trabalhadores. O que acontece, Rogério, é que tem muita gente falando que o governo tira direito dos trabalhadores, mas as pessoas que falam de retirada de direito dos trabalhadores são as mesmas que estão apoiando pessoas que apoiam quem está mexendo com a aposentadoria, quem está apostando forte na terceirização, tirando direito dos trabalhadores de fato. Eu acho que a gente tem que parar assim com muita hipocrisia e trabalhar com a verdade. Nós aqui do Estado, o governador Tião Viana, os governos da Frente Popular nunca tiraram direito do trabalhador, pelo contrário, concederam e muito direito para os trabalhadores. Outra questão ainda sobre salário, é com relação a funcionários do SAERB, nessa parceria da Prefeitura de Rio Branco com o governo, que também estariam sem receber. Olha, eu no dia 31 de dezembro, foi um dia muito corrido, né, aquele último dia, e o diretor-presidente do SAERB, o Edivaldo Magalhães, entrou em contato comigo e falou: rapaz, Léo, nós estamos com um problema muito sério aqui, que é o pagamento do pessoal do SAERB. E nós estamos fazendo aqui tudo o que é possível para honrar com esse compromisso. Ontem, de manhã cedo, felizmente, após uma reunião lá na Prefeitura de Rio Branco, com o prefeito Marcos Alexandre, com toda a equipe dele e a nossa equipe de governo, encontrou-se um caminho. O caminho que a Prefeitura efetuará o pagamento e tão logo, como eu falei, essa palavra é a terceira vez que eu repito, abre o sistema da Cefaz, o recurso será repassado para a Prefeitura. Ou seja, a informação que eu tive ontem do secretário Edivaldo Magalhães, que no mais tardar amanhã, esses servidores receberão seus salários. É claro que ninguém gosta de passar um fim de ano sem dinheiro. É claro que se você trabalha todos os dias, você sai da sua casa, você tem o compromisso de levar água para as famílias do nosso estado. Muitas vezes você vai a madrugada trabalhando e chega no final do ano você não trabalhar, você não recebeu o seu salário, é claro que isso não é o que nós queremos, nós sonhamos. Mas felizmente chegou-se a um acordo e esse salário dos trabalhadores será pago agora. Essas questões todas, né, esses atropelos financeiros que aconteceram, leva alguns a achar que o governo está em dificuldade financeira, que está privando o servidor público dessa ou daquela categoria por conta disso. Existe algum fundo de verdade nisso? Olha, qual é o Estado brasileiro que não atravessa dificuldade? Qual é o próprio país? Hoje, recentemente, o presidente Temer apresentou o orçamento para o ano que vem com mais de 100 bilhões de déficit. Então, eu acho que, mais de 100 milhões de déficit. Eu acho que as dificuldades existem. Agora, nós temos conseguido superar. Com mais facilidade, com alguma dificuldade, a gente tem conseguido superar. Há cerca de um mês, o Tesouro Nacional apresentou o ranking dos estados que têm um equilíbrio fiscal. E o Acre está entre os 4. Agora nós temos dificuldade. Nós não temos dificuldade para investimentos. Investimento, nós temos algo em torno de 1 bilhão para investir nesse último ano. Investimentos. Agora, custeio, nós temos dificuldade. Porque o estado do Acre, somente nos últimos anos, ele deixou de entrar nos seus cofres através de repasses constitucionais em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Não é pouco dinheiro para um estado como o nosso. É como se a cidade do povo, com 10.518 casas, tivesse sido construída com toda a sua infraestrutura. Então, nós perdemos. Mas a capacidade de reação, a capacidade de readequar a economia, tem possibilidade que a gente consiga dar a volta por cima e superar os desafios. Vou lhe dar um exemplo. A maioria dos municípios do nosso estado está conseguindo sobreviver também porque a nossa arrecadação melhorou. Como a nossa arrecadação melhora, constitucionalmente, isso não é a favor que o Estado faz. O Estado repassa aos municípios o ICMS, que tem garantido muito. Você pode perguntar a qualquer prefeito
qual é a importância que o repasse do ICMS tem tido na sua economia. Para a gente encerrar o tema salário, Leonildo, foi veiculada a notícia de que o governo teria enviado um projeto à Assembleia aumentando o salário do governador e dos secretários de Estado. Qual a opinião do governo a respeito disso? A gente vive tempos de fake news. São aquelas notícias que são plantadas, são inverídicas e se propaga porque hoje em dia, Rogério, você sabe muito bem, você que é um estudioso da comunicação, a comunicação deixou de ser apenas televisão, rádio, jornais. A comunicação mais efetiva estão nas redes sociais e principalmente em termos do WhatsApp. E isso as pessoas não se dão o trabalho de checar. Vou fazer uma pausa e dizer o seguinte, Léo, você que é jornalista, antigamente a gente checava qualquer notícia. Hoje a gente tem que checar a checagem, né? Exatamente. Então, o que eu quero dizer para você? Anualmente, está o artigo 44 da Constituição Estadual. A Assembleia Legislativa, não é o governo do Estado, é obrigada a definir os subsídios do governador, da vice-governadora e da equipe de governo. Se você pegar a redação de 2014 até agora, é a mesma redação. Salário de governador só pode ser aumentado se o salário do ministro do STF aumentar. Porque, consequentemente, aumentará o salário dos desembargadores e o governador, como o salário dele é vinculado ao desembargador, terá aumento. Não me consta que tenha havido qualquer aumento para os ministros do STF. Ou seja, isso é uma notícia infundada, inverídica, que tem o fito apenas de criar uma confusão, embaralhar a cabeça das pessoas que não checam a notícia. Leonildo, você como porta-voz do governo tem feito esse papel de realmente comprar algumas brigas. E hoje em dia, você citou aí as redes sociais, que tem um papel muito importante em informar e em desinformar também. Deformar também. Como é que você encara esse fenômeno das redes sociais, especialmente nesse ano eleitoral, onde isso vai acontecer muito? Bem, essa tem sido uma preocupação, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral, né? Nós vivemos aqui, quem acompanha as notícias no mundo, sabe que até hoje o presidente Trump, nos Estados Unidos, ainda responde à acusação de ter utilizado as redes sociais através de aliados na Rússia para influenciar o pleito eleitoral nos Estados Unidos. No Brasil, todo mundo também já leu a importância que ele teve nas eleições de 2014, nessas questões de fake news, na questão do uso de robô, e a gente sabe que esse ano também terá esse mesmo papel. A gente entende, eu entendo, Rogério, que o DNA da comunicação mudou, né? A gente precisa acompanhar a evolução e acompanhar o processo de transformação em que a gente vive. Nós estamos agora, em 2018, na maioridade do terceiro milênio, né? 18 anos do terceiro milênio, nós somos privilegiados de termos atravessado 2 séculos de vida, né? Nós que nascemos no século passado, agora estamos vivenciando esse milênio de transformações profundas. E eu acho que a gente tem que, mais do que nunca, acompanhar e checar e ter a responsabilidade, nós que trabalhamos com comunicação verdadeira e comunicação esclarecedora, desses momentos que a gente encontra os fake news, encontra as notícias que não são verdadeiras, a gente tentar combater. Porque eu acho que a gente só combate esses fatos com a verdade. Porque eu sempre aprendi, Rogério, que isso vem desde a época que eu era menino, que a gente tem que praticar a verdade na vida, sabe? É a gente respeitar o contraditório, respeitar aqueles que não coadunam com o seu pensamento, mas, sobretudo, respeitar a verdade nas relações e a verdade com a comunidade, para aquilo que você representa. Agora, essa sua característica de não deixar nada sem resposta, é individual ou uma recomendação do governo? Olha, quem me conhece no jornalismo sabe que eu nunca fui de deixar nada barato, né? O governador Tião Viana também, se tem alguma coisa que ele prima por ele, é a sua honra e a honra do seu governo. Eu acho que a gente tem o direito, sim, de criticar. Eu acho que nós estamos ali para ser criticado mesmo. Nós estamos ali para que as pessoas nos apontem os caminhos. Mas a gente não pode ficar calado, por exemplo, voltando ao início da nossa conversa. Como é que eu posso ficar calado e admitir que as pessoas digam que
nós tivemos aumento salarial se nós não tivemos? Como é que eu posso ficar calado e não me indignar as pessoas dizerem que é o governo que está cortando salário da Polícia Militar quando nós estamos apenas cumprindo uma determinação do Ministério Público? Como é que eu posso ficar calado quando as pessoas dizem que o governo está tirando direito dos trabalhadores da saúde, se nós temos previsto para o ano que vem, só de reajuste para os funcionários da saúde, 24 milhões de reais? A gente não pode ficar calado, no dia que a gente perdeu a capacidade, né, o ser humano, digo que somos ser humano, de nos indignarmos com aquilo que consideramos injustiça, a gente não justifica a nossa passagem na terra, os cargos que a gente ocupa. Muito bem. Muito obrigado ao porta-voz do governo, Leonildo Rosas, conversando com a gente. Obrigado, Leonildo. Muito obrigado também, Rogério. Eu acho que aqui essa conversa foi muito esclarecedora. Eu acho que a forma como você conduz o programa, com muita tranquilidade, com muita transparência e com respeito à verdade, é que faz com que você tenha obtido a credibilidade para onde passou. Chegou ao Acre, trabalhou em Cruzeiro do Sul, conseguiu a credibilidade, hoje as pessoas ainda sentem sua saudade, e você chegou aqui em Rio Branco, ocupou esse espaço, que é um espaço privilegiado, e toda a sociedade reconhece o seu trabalho. Muito obrigado. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta no Gazeta Entrevista. Até já.